Bom dia, meus queridos. Hoje é dia 26 de abril de 2020. Damos início a mais uma escola dominical. E hoje, com a presença do nosso irmão Josias, ele vai trazer para nós, nessa manhã, o compartilhar. Antes de passar a palavra para ele, eu gostaria de ler com vocês o Salmo de número 113. Salmo de número 113. Se você tiver com a sua Bíblia aí, abra sua Bíblia no Salmo de número 113. Salmo de número 113. Salmo de número 113, ele diz assim: Aleluia! Louvem, ó servos do Senhor, louvem o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor desde agora e para sempre. Do nascente ao poente seja louvado o nome do Senhor. O Senhor está exaltado acima de todas as nações e acima dos céus está a sua glória. Quem é como o Senhor, o nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra? Ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre, para fazê-los sentar-se com os príncipes do seu povo. Dá um lar à estéril e dela faz uma feliz mãe de filhos. Aleluia. Amém? Amém. É sempre muito gratificante poder ler um salmo como esse, ser desafiado a confiar no Senhor, que governa sobre tudo, que está acima de todas as coisas e que dá forças àquele que sempre se encontra necessitado. Então, para a nossa breve reflexão, é muito importante confiarmos mesmo as nossas vidas nas mãos do Senhor, porque se tem alguém que pode cuidar de nós de uma forma maravilhosa, é o Senhor nosso Deus. Eu convido, então, agora, nessa manhã, para uma oração. Eu gostaria de pedir ao nosso irmão Jurandir para orar, entregando nas mãos de Deus esse momento que nós estamos passando aqui. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esta manhã, por este primeiro dia da semana, manhã tão maravilhosa, mesmo de não poder estarmos juntos lá no templo, mas estamos, através deste aplicativo, nós somos gratos ao Senhor. Nós louvamos o Senhor pela vida do nosso irmão Josias, e agora que ele vai trazer a tua palavra, nós pedimos a orientação, a direção do teu Santo Espírito, que esses momentos sejam mais uma vez um momento de grande alegria para os nossos corações. Abençoa a todos que estão conectados, aqueles que não puderam conectar, nós oramos para que cada um seja ricamente abençoado. É o que pedimos agradecido em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Obrigado, irmão Jurandir, pela oração. Mais uma vez, obrigado a cada um de vocês que dispôs um pouquinho do seu tempo para se conectar conosco nessa manhã. Certamente Deus tem algo especial para nos falar. Nessa manhã, então, contamos com a presença do nosso irmão Josias, que é quem vai compartilhar para nós nessa manhã. Pode falar. Bom dia, meus amados irmãos. É um privilégio para mim poder compartilhar a palavra de Deus nesta manhã de domingo. E eu gostaria de falar sobre comunhão. Eu creio que numa época em que nós estamos vivendo, pandemia, o mundo está assustado com o coronavírus, com muitas pessoas infectadas, outras que já perderam suas vidas. Eu penso que é o momento de nós nos unirmos em oração, em comunhão, para que possamos vencer esta provação, digamos assim, provando a nossa fé, a nossa firmeza na palavra do Senhor e também a comunhão uns com os outros. Eu gostaria de tomar como base as palavras do apóstolo Paulo registradas em 1 Coríntios,
capítulo 1, versículo 9. Apenas um versículo para desenvolvermos a nossa breve meditação. E também não temos muito tempo para essa finalidade. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 9, encontramos assim: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. A palavra comunhão, eu gostaria de definir, ela, no grego, significa koinonia. Então, ela vem dessa palavra grega, koinonia. Koinonia é comunhão. Então, é necessário que nós tenhamos comunhão mesmo nesses dias de grande apreensões, medo por toda parte. E nós, o povo de Deus, estamos certos de que Ele nos guarda, Ele é o nosso protetor. Agora, é interessante que nós temos na história do movimento dos irmãos, do qual nós fazemos parte, exemplos de irmãos que no início do nosso movimento, entre os anos 1827 e 1828, um grupo de irmãos, cerca de 10 pessoas, na maioria jovens, entre eles tinham pessoas universitárias, tinham médicos, engenheiros, pessoas que resolveram se reunir para usufruir mais e melhor da comunhão. Eles se desligaram de uma outra, um movimento muito tradicional, e lendo a expansão da igreja, o início da igreja em Atos dos Apóstolos, e como as igrejas eram se estabelecendo em várias cidades, em vários lugares, esses irmãos, então, resolveram se reunir a fim de terem comunhão naquilo que é básico na palavra de Deus. Eles resolveram adorar ao Senhor na simplicidade do Evangelho. Eles resolveram se reunir para o partir do pão, ou a celebração da ceia do Senhor, dominicalmente. Eles entenderam isso pela palavra de Deus, e estudar também de uma maneira metódica e sistemática a palavra de Deus. E o testemunho da fé em Cristo Jesus, mediante o compartilhar do Evangelho a todas as pessoas que encontrassem. E foi dessa maneira que eles conseguiram enviar missionários para pregar o Evangelho em vários países do mundo. E naqueles países estabelecer igrejas locais neotestamentárias, igrejas semelhantes às que nós reunimos atualmente. Foi assim que eles chegaram ao Iraque, foi assim que eles chegaram à Índia, por assim que eles chegaram também na Suíça, através do conhecido entre nós, John Nelson Darby. Eles chegaram da Espanha, através de Roberto Chapman, chegaram à França, à Itália, à Nova Zelândia, Estados Unidos, Rússia, Portugal, Argentina, China e Japão. Isso significa que em todos esses países, inclusive entre esses países, existem aqueles que se mantêm até hoje fechados ao Evangelho, mas esses irmãos que foram para esses países foram tão corajosos que mesmo às escondidas eles conseguiram estabelecer igrejas locais. Igrejas simples, como
como nós sabemos, mas, ao mesmo tempo, igrejas corajosas, que apesar da perseguição e toda sorte de empecilhos para pregar o evangelho, mesmo assim eles se reuniam para o exercício da comunhão. Então, eu gostaria de destacar talvez uns 4 pontos importantes, rapidamente, sobre a comunhão. Primeiramente, uma grande verdade que nós encontramos na palavra de Deus é que a comunhão entre nós, os crentes em Jesus Cristo, ela tem a sua origem na fidelidade de Deus. Nós acabamos de ler no verso 9 do capítulo 1 de 1 Coríntios, essas palavras iniciais: fiel é Deus. E o restante do versículo nós já lemos. Então, ela tem a sua origem na fidelidade de Deus. Se não fosse a fidelidade de Deus, seria impossível nós exercermos essa comunhão tão boa, tão bonita, tão construtiva que nos mantemos hoje. E nós precisamos zelar pela manutenção dessa comunhão. Em segundo lugar, eu posso destacar também, com base nas experiências que nós temos e com base principalmente na palavra de Deus, é que a comunhão, ela tem o seu cumprimento pleno em Cristo Jesus. O próprio texto que nós lemos, ele diz da comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, Deus, ele é a origem da comunhão, e também para o prosseguimento dessa verdade, desta comunhão nas nossas vidas, houve a necessidade de dispensar seu Filho unigênito para vir a este mundo, dar a sua vida, ir até a cruz do Calvário, a fim de que nós pudéssemos exercitar essa comunhão até hoje, como nós estamos exercitando, e havemos de exercitá-la até a volta do Senhor Jesus. Aliás, a comunhão não tem fim. Depois que nós sairmos desse mundo, nós vamos continuar desfrutando dessa comunhão de uma maneira muito especial, muito mais perfeita, na presença do Senhor. É interessante nós considerarmos isso. Essa comunhão, nós podemos entendê-la sobre 4 aspectos. O primeiro desses aspectos é a comunhão com o Filho. Nos diz que a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Então, o Filho significa o Filho unigênito. Pelo menos 2 vezes no Novo Testamento, nós encontramos o Pai Celestial manifestando de maneira audível. Foi no batismo de Jesus, quando dos céus veio a voz dizendo: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Depois, no Monte da Transfiguração, quando o apóstolo Pedro sugeriu fazer 3 tendas ali, e logo eles foram envolvidos com uma nuvem, e ouviu-se uma voz dizendo: este é meu Filho amado. Então, o Senhor Jesus Cristo é o Filho amado. João 3,16, que é o versículo que todos nós sabemos de cor, diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Envolve também o nome de Jesus. Jesus, no grego, significa da raiz de Josué.
Então, é Yeshua, ou seja, o Senhor Jeová. O Senhor Jeová é o nome que deve ser adorado. O Senhor Jeová, ele vem desde a eternidade. Ele é sempre eterno. Então, nós não temos a origem de Deus e também o Senhor Jesus estava com o Pai no início da criação. Diz a Bíblia que todas as coisas foram criadas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, ele também é eterno. Nós temos também o nome que agrega ao nome de Jesus, é o nome Cristo. Cristo significa, no Novo Testamento, no grego, como sendo o Messias. O Messias que é ungido. Então, o Senhor, é o nosso Senhor Jesus Cristo, a quem adoramos, e através de quem nós mantemos a comunhão, ele é o Senhor, conforme a profecia de Miqueias, capítulo 5, versos 2 e 4. Agora, nós não podemos esquecer de que para manter essa comunhão, ou para possibilitá-la, que nós tenhamos exercício nessa comunhão, foi necessário um preço a ser pago. Ou seja, a nossa comunhão tem um alto preço. É o sangue do Senhor Jesus Cristo. Foi necessário ele ir à cruz do Calvário para poder possibilitar a todos nós o exercício pleno desta comunhão. Em terceiro lugar, eu gostaria de destacar também que esta comunhão tem uma abrangência santíssima. O que significa isso? Que ela envolve a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós sabemos que quando nos foi dada a grande comissão, ir por todo o mundo e fazer discípulos de todas as nações, batizando esses discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Também a responsabilidade de ensiná-los na palavra de Deus. Por último, devido ao nosso tempo, eu quero destacar, em quarto lugar, que essa comunhão, ela tem inimigos embaraçosos. Quais são os inimigos que, de todos os lados, procuram impedir que tenhamos comunhão uns com os outros? Um desses inimigos é a hipocrisia. Não é simplesmente um tapinho nas costas e algo mais que demonstra a comunhão perfeita. Há muitas ocasiões em que as pessoas tratam bem umas às outras, isso entre os crentes, quando estão na casa de oração, nas reuniões, mas muitas vezes fora não preservam esta comunhão. Muitas vezes a maledicência impera entre os cristãos. Então, por quê? Quando juntos tem um tratamento e fora um outro procedimento. Isso se chama hipocrisia. Esse é um inimigo embaraçoso no exercício da comunhão. Também nosso inimigo, Satanás, ele trabalha incansavelmente para impedir o exercício da comunhão. E nós precisamos ter muito cuidado para não darmos lugar a esse inimigo terrível das nossas almas, de tal forma que ele venha impedir que nós mantenhamos o exercício pleno da nossa comunhão uns com os outros. Então, vamos pensar muito bem a respeito
desses ensinamentos da palavra de Deus, embora resumidamente, e vamos trabalhar conjuntamente para a manutenção da comunhão uns com os outros, e tem a sua origem em Deus, e envolve a Trindade, Pai e Filho, né? O Espírito Santo. Então, é do interesse dessa Trindade Santíssima que nós veneramos e nós adoramos. O Espírito Santo nos induz, através da oração, diz a palavra de Deus que ele clama com gemidos inexprimíveis. Quando nós oramos, então que nós tenhamos isso como algo sagrado, para que a comunhão seja da vontade do Senhor e que nós tenhamos uma vida de inteiro louvor, gratidão ao Senhor nosso Deus. Que assim seja, que Deus seja louvado através da nossa comunhão cristã. Amém. Amém. É sempre muito bom poder ouvir a palavra de Deus através de um servo como o irmão Josias. Somos desafiados à comunhão. E o desafio ele é muito significativo porque somos desafiados à comunhão num momento, numa circunstância em que estar junto tem sido tão difícil. Então, comunhão não é apenas estar junto fisicamente, né? Mas é ter o mesmo pensamento, buscar adoração ao mesmo Deus, é estar junto no servir a Deus. Isso é gratificante demais. Meus queridos, gostaria de pedir que o irmão Aguinaldo possa orar por nós nesta manhã e assim, então finalizarmos esse momento, essa parte de esse compartilhar tão gostoso, tão maravilhoso que foi. Irmão Aguinaldo. Pelas bênçãos do Senhor, cuidado que o Senhor tem tido com as nossas vidas, pela vida, pela saúde. O Senhor tem com o Senhor, uns com os outros, para glorificar e exaltar o teu nome e realmente testemunhar para as pessoas realmente a grandeza do Senhor e aquilo que o Senhor realmente faz nas nossas vidas. Te agradecemos porque o Senhor tem protegido as nossas famílias, nossos filhos, nossos parentes. Nós louvamos o nome do Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós. Continue, ó Deus, nos abençoando, cuidando de cada um de nós, abençoando os teus servos que estão viajando, guarda e protege, Senhor, a cada um. Abençoa o restante dos nossos dias, desse dia que nós vamos passar, que possamos estar realmente desfrutando da proteção do Senhor. Continua, Deus, cuidando e guardando cada um de nós. Nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Que o nome do Senhor seja engrandecido e adorado por todos os teus filhos, Pai. Nós te louvamos e te adoramos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Joia. Meus irmãos, muito obrigado pela presença, obrigado por dedicar um tempinho seu para juntos estarmos aqui. Obrigado por, nesse momento, nós podemos refletir na palavra do Senhor juntos, né? Que Deus possa te abençoar, que Deus possa nos abençoar durante todo esse dia, nos próximos dias que ainda virão. Grande abraço para vocês, vou finalizando por aqui.